Neste feriado nacional de 7 de setembro, estamos comemorando os 200 anos de independência no Brasil. Mas, historicamente, a independência do país já havia sido reconhecida antes de 1822, inclusive aqui em Mato Grosso. Vamos relembrar esse nosso passado histórico na reportagem especial de Antônio Carlos Silva. Rua 7 de Setembro, Praça Ipiranga. No centro de Cuiabá, locais públicos e pessoas lembram o que ocorreu há 200 anos no Brasil. Independência do Brasil, né? Dia da Independência do Brasil. Uma data comemorativa, né? Então a gente só tem que comemorar. O historiador Gênesis explica: para ficar independente de Portugal, o Brasil precisou fazer um pagamento à Inglaterra e ter o reconhecimento de outros países. Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, nós temos uma discussão aí entre a Argentina e os Estados Unidos, tá? Mas os Estados Unidos, a Argentina reconhecem logo depois, tá, do Grito do Ipiranga. Já na Europa, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, antes mesmo de Portugal, foi a França. E a Inglaterra cobrou para reconhecer a independência do Brasil? Que história é essa? O que ocorre é o seguinte: a Inglaterra, apesar de ter muitos interesses com a independência do Brasil, ele só reconhece a independência depois de Portugal. Então a Inglaterra reconhece a independência do Brasil depois do dia 29 de agosto de 1825. Só que, na verdade, não é a Inglaterra que cobra uma dívida do Brasil pela independência. Portugal cobra 2 milhões de libras para reconhecer essa independência a título de indenização pela perda do território, tá? Quem paga esta dívida para o Brasil é a Inglaterra, que inclusive era credora de Portugal, e aí inicia a dívida externa do Brasil, porque o Brasil paga este valor para Portugal, pegando, né, esse recurso emprestado da própria Inglaterra. Mas antes do 7 de setembro de 1822, várias regiões brasileiras se rebelaram contra o domínio português no país, como a Inconfidência Mineira no final do século XVIII e a independência das capitanias da Bahia e de Cuiabá no início do XIX. João Carlos Augusto de Hohenhausen-Gravenburg, o Marquês de Aracati, governou para os portugueses a capitania de Mato Grosso entre 1807 e 1819. A população local, em nível nacional, a independência do Brasil em relação a Portugal também ocorreu porque a monarquia brasileira não era absolutista. E no país, duas aristocracias se uniram. Interessante saber que em todas as Américas, né, o Brasil era o único país monarquista. Portanto, existia aqui uma nobreza, uma aristocracia política, vamos assim dizer. Ao mesmo tempo, existia uma aristocracia rural. Os primeiros movimentos pró-independência vieram desta aristocracia rural, a Inconfidência, a Conjuração Mineira. Tanto é que ela tem por base a Revolução Americana. Quando ocorre a independência do Brasil, né, realizada aí por Dom Pedro, ou então Dom Pedro I, aí nós vamos ter um processo de independência feito de cima para baixo, ou seja, dessa aristocracia política, com a ajuda da aristocracia rural. Então nós vamos ter a união dessas duas elites, a rural, né, e a política, que chegam até a independência do Brasil. Mesmo independente, o Brasil ostenta cores portuguesas em sua bandeira nacional. A primeira bandeira do Brasil, né, com a independência, ela é a bandeira como nós conhecemos hoje, só que ao centro nós tínhamos aí o brasão da família real brasileira. Quando nós temos a proclamação da República, vem uma bandeira igualzinha dos Estados Unidos, só que verde e amarela, que não foi aceita pela população. A população gostava da bandeira anterior. Então, o que se fez? Se pegou a bandeira anterior do Brasil, que era a bandeira da monarquia, né, logo depois da independência, se retirou o brasão da família imperial brasileira e se colocou uma imagem positivista, que era o céu do Brasil, representando as unidades federativas, e a frase conhecida Ordem e Progresso, que é uma frase positivista. Estes e outros bastidores do Brasil são importantes para a gente compreender que a história é feita diariamente
por cada um de nós. Nós precisamos lembrar constantemente do passado, mesmo que esse passado seja negativo, ruim, para que isso sirva de lição para o presente, para que a gente consiga entender o presente e talvez até prever o futuro. Sem essa memória, nós não temos chances de ter um futuro promissor. Conhecer a história do Brasil também é essencial para nós, brasileiros e brasileiras, refletirmos até que ponto hoje somos independentes.